nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão pra Jesus Cristo, o Rei que vem. A mulher sábia edifica sua casa, Provérbios 14, verso 1. Está entrando no ar mais um programa, O Caminho da Vida. Com muita alegria que nós chegamos na tua casa. Hoje é um programa especial, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que na verdade foi ontem, mas hoje nós queremos homenagear todas as mulheres através do programa O Caminho da Vida. E por conta disso, hoje o nosso set está cheio de mulheres. Em vez de nós termos os pastores presentes aqui, nós temos várias mulheres que vão colaborar conosco. A psicóloga Lívia Larrañaga, que também tem um trabalho na Rádio Catedral FM. A psicóloga Suzana está aqui conosco, esposa do pastor Gessé, que é um dos idealizadores do programa O Caminho da Vida. A Patrícia Capelari, que é a minha esposa, que também vai trazer a mensagem de Deus hoje aqui, que é teóloga. A Joana, esposa do pastor Paulo, que é pedagoga, e a Marta Mulhuli, que é missionária. Os irmãos já conhecem a Marta aqui conosco. Ela é moçambicana e também vai participar desse programa hoje. Nosso desejo é que o programa possa ser uma bênção para você, que possa edificar a sua vida profundamente. O tema do programa hoje é Mulher Virtuosa, bênção de Deus no lar, na sociedade e bênção de Deus para si mesma. Eu tenho certeza que, ouvindo a palavra do Senhor, você vai conseguir alcançar a bênção de Deus para o seu coração. Também o programa O Caminho da Vida tem os canais de acesso a você. Agora nós estamos com um novo canal no Facebook. Você entra lá no seu Facebook, digita O Caminho da Vida, já vai aparecer o perfil do programa O Caminho da Vida, com as informações do programa, com alguns pensamentos que nós postamos ali. Tudo isso para abençoar você e para facilitar o seu acesso ao programa O Caminho da Vida. Lembramos que ele vai para o ar na RTV, canal 10, na SMTV, canal 7, TV Cidade, também na NET, canal 15, pela TV comunitária, e no nosso site, o www.ocaminhodavida.org.br, ou você quiser digitar diretamente o blog, www.programaocaminhodavida.blogspot.com. Também colocamos à sua disposição o telefone do nosso Disque Paz, 3025 33 33. Disque Paz é uma ligação gratuita que você faz e ouvirá uma mensagem amiga para todas as horas da vida. Lembrando você também que toda quarta-feira às 18 horas eu estou com você lá na Catedral FM na mensagem do dia. Lembrando você, assista todos os dias na Catedral FM. Segunda-feira, pastor Marcelo Gomes. Terça-feira, pastor Hernandes Dias Lopes. Quarta-feira eu estou lá com você. Na quinta-feira, o pastor Jacó Vieira. Na sexta-feira, pastor Naaman Mendes. E no sábado, pastor Jeremias Pereira. Mensagem do dia, todos os dias às 18 horas, na Catedral FM, a rádio do povo de Deus. Você fica conosco mais um minutinho, nós vamos para um pequeno horário comercial, um pequeno intervalo comercial, e logo após nós voltamos ouvindo a mensagem de Deus que será ministrada pela teóloga Patrícia Capelari. Fique conosco aqui no programa Caminho da Vida. Sempre o melhor. Vitor Mancini. Todo homem elegante sabe onde vestir-se bem. Vitor Mancini. Todo homem elegante tem. A mais completa da cidade, Livraria Evangélica de Maringá. Bem mais conforto, variedade. Livraria Evangélica de Maringá. Bíblia, CDs,
Santos Dumont 2692. Não, não estou ouvindo nada. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Graça e paz a todos. Para mim é um privilégio estar aqui para compartilhar da palavra de Deus que se encontra no texto bíblico de Provérbios, capítulo 31, dos versos 10 a 31. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as suas rendas do seu trabalho, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cinta aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Antes de analisarmos especificamente este texto lido da Palavra de Deus, é importante respondermos uma pergunta. O que torna uma mulher virtuosa? Hoje temos assistido a sociedade apregoar um estilo de virtude diferente do apresentado pela Palavra de Deus. Não obstante a valorização que a mulher tem alcançado na sociedade, haja vista que temos até uma presidente mulher, o nosso país ainda cultua a mulher pelo seu corpo, pelos seus atributos e dotes físicos, pela sensualidade, por que não dizer pela capacidade de muitas em expor sua nudez? Não é desse virtuosismo que a Bíblia nos fala. O texto lido hoje trata de um outro tipo de virtuosismo, um virtuosismo não apenas externo, mas fundamentalmente interno, um virtuosismo de caráter. A Bíblia fala de um tipo de virtude que diferencia essa mulher de todas as outras. O termo original em hebraico usado neste texto bíblico apresenta a virtude como excelência moral que envolve tanto evitar toda manifestação de erro e pecado, como também o cultivo das qualidades morais. A própria língua portuguesa entende virtude de forma diferente da sociedade. De acordo com o dicionário Aurélio, virtude é uma disposição firme e constante para a prática do bem, boa qualidade moral, legitimidade, ou seja, é uma inteireza de caráter que não expõe a mulher ao vexame e à humilhação, antes a apresenta como um distintivo social, um modelo a ser seguido. O comentarista bíblico Russell Norman Champlin nos diz que o termo hebraico aplicado nesse texto, ele recebe o sentido de virtude apenas 4 vezes em todo o Antigo Testamento. O exame dessas passagens mostra que está sempre em foco alguma virtude tipicamente feminina. O capítulo 31 de Provérbios, que nós lemos aqui, é a passagem veterotestamentária que mais exalta as virtudes femininas. Entre as virtudes ali salientadas, temos a operosidade, o cuidado com as necessidades domésticas, a ajuda prestada aos aflitos, a tranquilidade de espírito diante do futuro, a sabedoria de linguagem, entre outras.
Diante dessas qualidades, seu marido comenta: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Essas virtudes são contrastadas com a mera beleza física. Outro versículo diz: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim, essa será louvada. A prática dessas e de tantas outras coisas no seu dia a dia nos mostra que somente uma mulher que tem Deus em seu coração é capaz de mostrar esse nível de sabedoria em tudo que faz. E é no livro de Provérbios que encontramos a descrição dessa mulher que todo marido gostaria de ter. Uma mulher segundo os padrões de Deus, uma mulher que é exemplo em tudo o que faz. E é dessa mulher e da sua ação nas mais variadas áreas da vida que quero tratar hoje nessa mensagem, cujo título é Mulher Virtuosa, uma bênção de Deus no lar, na sociedade e para si mesma. Em primeiro lugar, veremos que a mulher virtuosa, ela é uma bênção para o lar. Quando lemos no verso 28 que seus filhos a chamam de ditosa ou bem-aventurada e que seu marido também a louva, podemos perceber o quanto ela era amada por sua família. Não era em vão que todos a apreciavam, pois além de bondosa, ela era cheia de virtudes. O seu valor é inestimável, o seu valor era altíssimo, incalculável aos olhos do marido e dos filhos. A Bíblia fala no verso 12 que ela só faz o bem aos seus e não o mal. No verso 11 lemos que o coração do seu marido confia nela. A mulher virtuosa é uma mulher plenamente confiável. Não vive de traições, não vive de trapaças, nem de mentiras. Antes, tem a sua vida firmada na verdade. E por andar na verdade, que é a palavra de Deus, ela torna-se uma pessoa fiel em todo o tempo. Ela cuida da manutenção do seu lar, não come o pão da preguiça, não fica parada esperando as coisas caírem do céu, todas as suas tarefas que realiza, ela realiza de bom grado, sem murmuração e sem lamento. No verso 21, lemos que ela não teme por seus familiares quando chega a neve, pois quando lemos que todos andam vestidos de lã escarlate, quer dizer que ela se ocupa de buscar o melhor para os seus, pois a lã escarlate era o melhor tecido da época para se protegerem do frio. Resumindo, ela não teme o futuro, pois se prepara para ele. Ouvi-se certa história que ilustra bem o fato de não temermos o futuro. E o título dessa história é Dormir enquanto os ventos sopram. Conta-se que há alguns anos atrás um fazendeiro possuía terras ao longo do litoral do Atlântico. Ele constantemente anunciava estar precisando de empregados. A maioria das pessoas estava pouco disposta a trabalhar em fazendas ao longo do Atlântico. Temiam as horrorosas tempestades que varriam aquela região, fazendo estragos nas construções e nas plantações. Procurando por novos empregados, ele recebeu muitas recusas. Finalmente, um homem baixo e magro, de meia idade, se aproximou do fazendeiro. Você é um bom lavrador? Perguntou o fazendeiro. Bem, eu posso dormir enquanto os ventos sopram, respondeu o pequeno homem. Embora confuso com a resposta, o fazendeiro, desesperado por ajuda, o empregou. O pequeno homem trabalhou bem ao redor da fazenda, mantendo-se ocupado do alvorecer até o anoitecer, e o fazendeiro estava satisfeito com o trabalho do homem. Foi então que, em uma noite, o vento uivou ruidosamente. O fazendeiro pulou da cama, agarrou um lampião e correu até o alojamento dos empregados. Sacudiu o pequeno homem e gritou: levanta! Uma tempestade está chegando! Amarre as coisas antes que sejam arrastadas. O pequeno homem virou-se na cama e disse firmemente: não, senhor, eu lhe falei que posso dormir enquanto os ventos sopram. Enfurecido pela resposta, o fazendeiro estava tentado a despedi-lo imediatamente. Em vez disso, ele se apressou a sair e preparou o terreno para a tempestade. Do empregado, trataria depois. Mas para seu assombro, ele descobriu que todos os montes de feno tinham sido cobertos com lonas, firmemente presas ao solo. As vacas estavam bem protegidas no celeiro, os frangos no viveiros e todas as portas muito bem travadas, as janelas bem fechadas e seguras. Tudo foi amarrado, nada poderia ser arrastado.
O fazendeiro então entendeu o que seu empregado quis dizer e retornou para a sua casa para também dormir enquanto o vento soprava. O que eu quero dizer com essa história é que quando se está preparado espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, fisicamente, você não tem nada a temer. E eu pergunto a você, mulher, que está me assistindo agora, você pode dormir enquanto os ventos sopram em sua vida? Uma mulher virtuosa está preparada para dormir enquanto os ventos sopram. Vimos aqui que a mulher virtuosa é uma bênção de Deus dentro do lar. Veremos em seguida que uma mulher virtuosa é uma bênção para a sociedade. Além do que já vimos do conceito bíblico de virtude, aqui nós vemos uma ampliação desse termo. Ela é virtuosa e competente. Essa mulher é o modelo de uma pessoa que trabalha com afinco. É uma mulher empreendedora, visionária. Ela sabe administrar os bens com a sabedoria que Deus lhe dá. É generosa, abre mão ao aflito e ajuda ao necessitado. Ela tem um bom coração, não é egoísta e não tem medo de compartilhar os seus bens, pois sabe que todos estes bens estão nas mãos de Deus, vêm de Deus e devem ser usados para a glória dele. Na Bíblia, nós encontramos exemplos de mulheres que foram bênçãos diante da sociedade, como Esther e Débora, que com força, coragem e sabedoria foram usadas por Deus para defenderem o seu povo. A mulher virtuosa sabe promover o sustento no seu lar de modo a não desperdiçar os bens da família, fazendo com que sempre tenham como cumprir seus compromissos financeiros diante da sociedade. Mas você pode dizer, eu não trabalho fora de casa. Como vou poder ajudar financeiramente? Sabendo economizar, deixando muitas vezes de comprar esse ou aquele vestido, ensinando os filhos a não serem consumistas e coisas do gênero. A sociedade hoje tende a taxar as mulheres como consumistas compulsivas. É nosso papel como mulheres cristãs não cairmos nas ciladas da mídia que sempre está criando necessidades inexistentes em suas propagandas televisivas. Trabalhando fora de casa ou não, a mulher virtuosa sabe administrar os bens de uma família, de uma casa. E além de ser bênção para o seu lar e para a sociedade, ela ainda é uma bênção para si mesma diante de Deus. Como uma filha de Deus, devo sempre pedir-lhe que a sua bondade, a sua paciência, o perdão, a misericórdia, a sabedoria façam parte da minha vida e a fim de que, possuindo estes atributos, eu possa me tornar uma mulher de honra e bela aos seus olhos. A mulher virtuosa sabe seu real valor sem a necessidade de se curvar às convenções do mundo. O que muitas vezes acontece no meio feminino é que, com receio de ficar para trás, atendemos ao apelo do mundo no que diz respeito à aparência física. Muitas vezes somos levadas, por conta da apelação da mídia, a desejarmos um corpo escultural, uma pele de pêssego, um cabelo deslumbrante. Existe, é lógico, a vaidade saudável. Nós podemos cuidar de nossa aparência, isso é válido, mas não com um fim errado, ou seja, única e exclusivamente para aumentar a minha autoestima ou para provocar admiração das pessoas e coisas assim. Mas sim por saber que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, sabendo que vaidade excessiva tira o nosso foco de glorificarmos a Deus em tudo e de termos um verdadeiro valor diante do Senhor. A mulher virtuosa não sofre crise de identidade. Ela é o que ela é. A sua realização pessoal não está atrelada ao que dizem o que ela tem que ser, mas está atrelada ao que ela entende o que Deus quer para a sua vida. Ela sabe priorizar o que realmente tem valor diante de Deus. O seu interior, visualizado em suas atitudes sábias. Para concluir, eu gostaria de citar um versículo que o apóstolo Pedro usou para exaltar as mulheres. Ele diz assim em 1 Pedro 3, de 3 a 4. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num estilo dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus.
como uma filha de Deus, tenho que me conduzir de modo que seja um exemplo a ser seguido pelas minhas filhas, pelas minhas netas e para o mundo que ao ver o meu agir, queiram conhecer o Deus que transformou a minha vida. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada uma de vocês que está ouvindo esta mensagem. Que o Senhor nos guarde em Cristo Jesus, a quem seja toda glória, honra e louvor por toda a eternidade. Amém. DigiX Comércio, assistência técnica e locação de impressoras, copiadoras e multifuncionais a laser. Temos todas as maiores e melhores marcas mundiais para a sua empresa ou para a sua igreja. A DigiX fica na Avenida Cerro Azul 572, loja 11, em Maringá, e em Londrina, Avenida Tiradentes 920. DigiX, a solução para a sua impressão. Possibilidades. Sofisticação. Elegância, qualidade, requinte. Quem cria com persianas requinte, cria um novo, o inusitado, o desejado. Persianas requinte, abrindo possibilidades para a sua imaginação. Pão quentinho e o salgadinho da hora. É uma delícia. É só na esquina do pão, Avenida Pedro Taques 2445, no Jardim Alvorada. Fone 3029-1918, em Maringá. Depósito de telhas Barra Bonita Limitada. Telhas romana, portuguesa, americana, esmaltada, tijolos para churrasqueiras, telhas de vidro e impermeabilizante para telhado. Avenida Brasil, 1515. Que bênção a mensagem que nós recebemos aqui, a Patrícia. As mulheres realmente estão de parabéns, porque têm feito seu trabalho diante do Senhor e têm servido ao Senhor com seus dons e talentos. E agora nós vamos ampliar esse pensamento acerca da mulher virtuosa. Hoje eu estou aqui de bendito fruto no meio dessas mulheres todas aqui. Eu tenho certeza que você será profundamente abençoado através daquilo que elas têm a dizer aos nossos corações. Eu já quero começar perguntando para a Patrícia, que trouxe a mensagem de hoje. Patrícia, o que caracteriza uma mulher como virtuosa? Qual é o perfil dessa mulher virtuosa? Eu acredito que seja a sua disposição firme e constante em praticar o bem. Ela não é uma pessoa que fica oscilando entre o bem e entre o mal. Uma pessoa firme, constante. Não que ela não vai errar. Ela erra, sim. Mas ela não vive na prática do erro. Ela procura sempre fazer aquilo que é certo, sempre aquilo que é correto. E dentro do lar, ela procura sempre fazer o bem a todos. Cuida de si mesma também. Né? E são muitas características, né? Minhas amigas podem me ajudar também nessa. Realmente são muitas características, mas uma coisa que me chama muita atenção é no versículo 26, quando diz que fala com sabedoria. Eu acredito que tudo começa com a sabedoria. Se não houver sabedoria, tudo aquilo que a pessoa pode fazer, tudo aquilo que a mulher for fazer, se não existe a sabedoria, é um pouco difícil. É uma das características muito importantes que a mulher tenha. E eu creio que não é por acaso que o Salomão pediu sabedoria a Deus, porque até para governar é necessário sabedoria. Então, uma das coisas que eu sinto que é fundamental é a sabedoria, ter sabedoria, porque a gente faz muitos planos, nós falamos com os filhos, nós falamos com os maridos, e às vezes por essa falta de sabedoria acabamos destruindo tudo. É muito importante. Eu creio que tem muitas qualidades e muitas características para uma mulher virtuosa, realmente. Uma das coisas que hoje é muito valorizada, e que a Patrícia falou na mensagem, é a beleza exterior. Isso é muito divulgado. É um apelo muito grande. Mas o que também me chama a atenção nesse texto é que quando fala da beleza exterior,
no último versículo, no penúltimo, diz que enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Então, é o temor do Senhor e o temor ao Senhor é que faz ela ser louvada, honrada, elogiada. E isso se torna uma troca. Porque quando ela teme ao Senhor, o marido a elogia, os filhos a elogiam, como o texto é muito claro sobre isso. E o temor do Senhor, é interessante que muitas pessoas têm a palavra temor como medo. E a palavra de Deus define temor. Diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Então essa mulher virtuosa, isso daqui, essas características não tem nada a ver com o exterior, mas tem a ver com o interior, que foi o que a Patrícia assim mais ressaltou, né? Então essa mulher, isso que me chamou a atenção no texto. E duas questões que aqui estão em Provérbios, que vocês citaram, e interessantes que Provérbios, ele faz questão de firmar, é a sabedoria. Nós lemos até no texto de abertura, em Provérbios 14:1, que a mulher sábia edifica a sua casa, e o temor do Senhor, que faz parte dessa sabedoria, porque o próprio Salomão, ainda em Provérbios, diz que o temor do Senhor é o princípio dessa sabedoria. Joana? É interessante que essa mulher que vive essa sabedoria vinda do Senhor, que vive o temor ao Senhor, é uma mulher que faz toda a diferença na sociedade. Porque ela não é aquela mulher que sofre as influências. Pelo contrário, as suas atitudes, as suas ações influenciam aqueles que convivem com ela. Então, viver sob a sabedoria vinda de Deus faz toda a diferença na vida de uma mulher. Verdade. Lívia? Você que está participando conosco aqui, benção. Se bem que aqui a única que não é a primeira vez, as duas únicas que não são a primeira vez é a Patrícia e a Marta. As outras são de primeira vez, a Suzana, a Joana e a Lívia. Muito bom. Lívia, perguntar para você. Hoje muitas mulheres têm chamado a atenção pela sua sensualidade, pela nudez e pelos seus dotes físicos. Até que ponto isso pode ser considerado como uma virtude e até que ponto isso não é virtude? Bom, de acordo com o que já foi falado aqui, parece que virtude tem mais a ver com uma ação, né? Com aquilo que a mulher consegue expressar através da sua ação, que tem uma consequência por causa do coração dela, que é centrado em Deus, um coração sábio. E então eu acredito que a sensualidade ou até mesmo a nudez, ela não vem a ser uma virtude justamente porque ela passa, né? A beleza ela é enganosa. Aqui no versículo 30 diz: a beleza é enganosa, a formosura é passageira. Então, o que isso quer dizer? Que a formosura e a beleza, elas estão embaixo de um tempo, né? O tempo vai corroer de alguma forma isso. E a virtude não. A virtude, ela, enquanto a mulher viver, essa virtude vai permanecer com ela. E o feminino, a palavra feminina, ela tem um sentido, né, na etimologia da palavra, véu. Feminino significa véu. Então, o que é o feminino? É aquilo que fica encoberto, né, mas que você consegue ver alguma coisa. Esse é o sentido do feminino. Eu vejo que a sensualidade, a vulgaridade e a nudez, muitas vezes dentro da sociedade, pode ser significado, né, um sinônimo até para esse desprendimento que a mulher acaba tendo. Com respeito à questão da feminilidade que você colocou, parece que hoje a sociedade, ela diz que é a nudez, é essa sensualidade que expressa a feminilidade da mulher. Mas quando nós compreendemos a feminilidade como um véu, a questão fica diferente, né, Lívia? Sim, porque parece que fica como sinônimo de feminilidade, a sensualidade, a nudez. Mas é o oposto disso, né? A feminilidade, ela vem daquilo que está encoberto, daquilo que está com um véu. E eu percebo que isso é algo que as mulheres precisam compreender. Feminilidade está naquilo que eu não mostro, né? Naquilo que fica encoberto. Essa é a beleza da mulher. A beleza da mulher está no feminino, no véu. E o que é lindo, né? Porque as escrituras falam que tudo veio de Deus. Exato. Então a nudez veio do Senhor. Ele que fez a sensualidade também. Então quando você coloca, que eu achei maravilhoso essa questão do significado da feminilidade sobre o véu, aí então a gente percebe que essa sensualidade, essa nudez, ela tem que ser valorizada, mas para aquelas que têm o seu marido. Sim. Porque é debaixo de um véu. No lugar correto. Isso. E o ambiente da sensualidade saudável e até da nudez é o casamento, que é bíblico, que é bênção,
que foi feito para o deleite do esposo e para o deleite da esposa. Eu acho que nós, às vezes o pessoal assiste o programa e fala assim, esses crentes são todos radicais, onde já se viu? Não. Nós acreditamos que tudo é bênção, a beleza é bênção. Não estamos falando para ninguém ser feia e nem para ninguém se descuidar. E nem para você largar toda a sensualidade. Nós estamos falando para que você desperte isso no ambiente correto, que é dentro do seu lar, para a honra e glória do Senhor, para a bênção da vida do casamento e do seu marido. Patrícia? Sim, ainda mais hoje, a cultura brasileira, né? A questão do carnaval. Nós estamos nessa Verdade. época, infelizmente. Então você assiste os jornais, as notícias, você só vê falando da sensualidade das mulheres no carnaval. Você olha aquilo, aí as pessoas que entendem que a beleza está no exterior, elas se sentem frustradas quando não conseguem chegar a ter um corpo, como eu disse na mensagem, um corpo escultural, uma pele de pêssego, um cabelo deslumbrante. Para então todas essas coisas existe Photoshop, viu, gente? Aí acaba gerando no coração da mulher uma frustração muito grande, ela não gosta de si mesma, então ela não entende que o que é bonito, como a Lívia mesmo disse, aquilo que está dentro, o interior, aquilo que não é mostrado. Muito bom. Joana, o que faz com que as mulheres de hoje, em vez de buscar esse virtuosismo interno, busquem aquele virtuosismo externo, mensurado naquilo que é aparente, valorizando o chamado culto ao corpo? Então, hoje nós vivemos assim um momento em que a televisão, a mídia, o entretenimento, de uma forma geral, né, estabelece um padrão de beleza física, como estávamos falando há tempos, né? Então estabelece esse padrão. Passa para as pessoas, de uma forma geral, o virtuosismo de mercado. Nesse virtuosismo de mercado, a mulher, ela acaba sendo desvalorizada, porque ela se torna um produto de consumo. Muito interessante. Os valores essenciais, os valores que a palavra de Deus nos coloca, que deve ser o referencial da nossa vida, esses valores são deixados de lado. Eles são esquecidos. Vive-se apenas essa questão do consumismo, né? A mulher, então, ela passa a ser o objeto de cobiça, ela passa a ser um objeto desvalorizado, porque é uma desvalorização da mulher. Interessante que o pastor falou e ressaltou, né? A Patrícia também na mensagem, sobre o culto ao corpo. E a palavra culto significa serviço. Verdade. Então, quando você dedica um serviço somente a este corpo, a gente precisa lembrar que este corpo, como a Lívia, né, ressaltou bem, ele um dia passa, a pele cai, as rugas aparecem. Às vezes passam mais rápido do que elas gostariam que passassem, mas passa. E Paulo fala que o culto que a gente deve ao Senhor é um culto racional. Então eu lembrei da ilustração que a Patrícia trouxe na palavra, na mensagem, né? Por que aquele rapaz, ele ficou tranquilo diante do vento e da tempestade, o vento forte? Porque mentalmente, espiritualmente, fisicamente ele estava preparado. Sim. Então o culto racional é o serviço de mente. Verdade. Essa mulher virtuosa, ela está preparada também com a mente. Não é só as emoções que são vulneráveis e muito fortes nas mulheres que vai fazer ela cultuar só esse corpo. Eu acredito também que pode ser o vazio que existe na mulher. Muitas vezes a falta de Deus, aquilo que não tem dentro, e tenta compensar com alguma outra coisa. Com alguma outra coisa, e piora a situação. Verdade. Assim como a Joana falou, acaba sendo um objeto apenas, né? Mas aquela essência que devia aparecer, que está lá dentro, que eu também concordo com a maneira como ela colocou a feminilidade, aquela coisa que vai aparecendo aos poucos e chama a atenção, sabe? E que é muito importante, tanto para a família como para a sociedade também. Então, muitas vezes, o vazio que a pessoa sente por dentro, e que esse vazio só pode ser preenchido por Deus e na presença de Deus, tenta compensar fora e nunca tem um resultado realmente satisfatório. Eu lembro que há muito tempo atrás eu li um livrinho fininho, mas muito bom, do pastor Caio Fábio. Talvez você vai lembrar do nome desse livro. A Crise de Ser e de Ter. Ele fala que as pessoas eles estavam muito mais preocupadas em ter
Então muitas mulheres estão muito mais preocupadas em ter um corpo, em ter uma imagem, em construir algo que as pessoas possam ver naquele momento, do que em ser alguém que é louvado por aquilo que realmente é. Isso é muito interessante. A Lívia ia falando, o nosso bloco estourou, vou voltar depois com a Lívia fazendo as suas considerações. Está muito bom o programa, nós não vamos conseguir nem debater todos os assuntos que temos aqui. Quem sabe nós fazemos aí um segundo programa, o Caminho da Vida, com as irmãs aqui abençoando. Você não sai daí não, fica aí que nós já voltamos depois de um breve intervalo comercial. Que Deus abençoe, fique conosco no programa Caminho da Vida. Hidral Veículos, há 11 anos em Maringá, trabalhando com muito profissionalismo em direções hidráulicas, ar-condicionado, autoelétrica. Faça-nos uma visita na Avenida Colombo, 8062, próximo ao Estância Gaúcha. O máximo em estilo, o máximo em elegância, o máximo em qualidade. Vidromax. Na Vidromax você encontra o máximo em vidro, o máximo atendimento na linha comercial e residencial. Tudo personalizado e sob medida. Pensou em vidro? Escolha o máximo. Vidromax. Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, 928, em frente ao Hospital Municipal. Fone 3029-5006, Maringá. Gráfica Maranata, especializada em convites para casamentos, formaturas, aniversários e bodas. Utilizamos papéis nacionais e importados de alta tecnologia, relevo americano, hot stamp, monograma em relevo seco e muito mais. Criatividade e fino acabamento nos convites, utilizando pingentes, pétalas, fitas e laços. Não faça convite sem antes consultar a Maranata. Impressão em offset e impressos em geral. Gráfica Maranata, qualidade e requinte para uma data inesquecível. Estamos de volta com o nosso programa Caminho da Vida. E no nosso momento cultural hoje eu quero indicar para você essa Bíblia de estudo que você vai ver agora aí no seu vídeo. A Bíblia da Mulher. Essa Bíblia tem estudos específicos voltados para o coração da mulher, e você vai encontrar essa Bíblia lá no nosso parceiro, na Livraria Evangélica de Maringá, o Centro Bíblico de Maringá. E vou fazer mais. Você que está assistindo o nosso programa agora, pega o seu telefone e disca 44-8414-3979 ou 44-9956-5343. Anotou aí? 8414-3979 ou 9956-5343. Para as duas primeiras ligações que chegarem, estarão ganhando de presente essa Bíblia de estudo da mulher, um presente do programa Caminho da Vida e também um presente da Livraria Evangélica de Maringá. Anota aí o telefone, 8414-3979, 9956-5343. Estamos voltando aqui para o nosso tema do programa. A Lívia ia fazer uma conclusão. Lívia, está com a palavra. Só para a gente finalizar esse debate, essa discussão sobre o culto ao corpo, só queria lembrar uma coisa, que esse culto ao corpo que se faz hoje, né, na sociedade, ele vem de encontro a talvez um medo que as pessoas têm de envelhecer. Né? Porque quando eu cultuo o meu corpo, parece que eu tento ir contra as leis naturais, né, do tempo. Né? Como aqui na Bíblia diz que eu já mencionei, a formosura é passageira. E quando eu cultuo esse corpo e não o interior, é talvez uma disposição que a pessoa vai estar tendo para que uma fantasia de que ela nunca vai envelhecer. Então eu vou cuidar bem do meu corpo, passar muitos cremes e fazer tudo que a tecnologia, tudo que está aí ao nosso alcance, para nos mantermos da mesma forma. Eu acho interessante, porque eu sendo moçambicana, eu fico preocupada até aqui no Brasil, porque percebo que as mulheres têm medo de dizer até a idade. E se alguém falar e de repente te dá uma idade mais do que você tem, você fica triste. Mas na minha cultura já é diferente. A gente gosta de ser mais velha, assim, porque existe um respeito. Se a mulher é mais velha, é considerada uma mulher que tem mais experiência, e que as mulheres mais novas, elas buscam essa experiência, elas querem ouvir, elas querem aprender. Então sempre
a gente gosta de dizer a nossa idade para você, para a outra entender que, olha, você é mais nova, precisa me ouvir, porque eu tenho experiência. Aqui isso é quase Aqui é tudo ao contrário, né? Eu, sendo moçambicana, eu gosto de ser mais velha. Eu quero aproveitar e fazer uma pergunta para você. Então, já que você falou essa questão de Moçambique, nós estamos falando do Dia Internacional da Mulher, e nós focamos muito a questão da cultura do Brasil e local. Mas será que as mulheres do mundo, elas têm motivo para comemorar essa data também? Fale-nos um pouco do contexto da mulher moçambicana. Ela tem motivo para comemorar o Dia Internacional da Mulher? Eu posso falar assim, falando particularmente de Moçambique, que é um exemplo de outros países africanos, posso dizer assim, é minoria aqui. Até sabe que dia 8 de março é Dia Internacional da Mulher. Muitas mulheres nem sabem que existe essa data. Por quê? Porque a mulher sempre foi aquela figura assim, subjugada. Nós nascemos e aprendemos que você tem que ter marido e ter filho. É uma máquina de fazer filhos. E eu, olhando para a Bíblia, para aquilo que diz essa parte da palavra de Deus, e veja aqui que no versículo 11 diz, o coração do seu marido confia nela. Então, eu acredito que essa mulher que é descrita aqui, ela faz tudo com alegria. Sim. Por quê? Porque a família confia, porque o marido elogia, porque a família dá valor ao trabalho dela. E o que não acontece muitas vezes no meu país, porque a mulher é aquela que é considerada apenas para dar filhos, trabalhar, tudo aquilo que diz aqui, acorda de manhã, vai à roça, vai providenciar comida para a família, e o homem está lá. É como se tivesse ido buscar uma escrava para estar ali. Então, hoje, em muitas tribos, essa realidade, infelizmente, de uma mulher livre, como aqui no Brasil, do desenvolvimento, não está acontecendo ainda. Então, não são todas. Você podia chegar e dizer que dia que é hoje. Num dia tipo ontem, né, 8 de março, e alguém dizer, não sei. Aqui talvez o nosso problema seja outro. Talvez até o consumo exagerado que é incentivado às mulheres, né? Até a Lívia estava falando a questão de comprar muitos cremes, muitos cosméticos e tudo mais. Nós vemos que hoje em dia, cada vez mais, o mundo está consumista. Isso aí é muito mal. Como lidar com isso, principalmente no que se refere às mães ensinando os filhos? A mulher virtuosa, como ela lida com esse consumismo, até tendo essa compreensão de uma realidade, por exemplo, moçambicana, onde a realidade é de desvalorização da mulher. Vou começar com a Patrícia. Como lidar com essa questão do consumo? Eu tenho visto na televisão uma apelação muito grande nas propagandas que existe eles criam no coração da criança a necessidade de ter aquele produto. Você só vai ter aquele produto, você só vai ser feliz se você adquirir aquele produto. E você pode perceber que as propagandas de produtos infantis é muito colorido, muito chamativo, com muita música. Então, eles acham que eles precisam ter. Esses dias a minha filha, assistindo um canal de televisão, ela falou, papai, eu quero um celular. Mas ela tem 6 anos de idade, mas ela quer um celular, porque ela viu no programa de televisão que ela estava assistindo, que ela queria colocar a musiquinha e o joguinho no celular. Ela precisava de um celular. Ela usou esse termo, papai, eu preciso de um celular. O que acontece? A televisão coloca isso na mente do seu filho. Você não pode legitimar essa necessidade. O que você tem que ensinar para o seu filho, para a sua filha, é que você ensinar onde reside a verdadeira felicidade. Não é em ter, mas em ser, em Deus, em Jesus. Mostrar para ela que a felicidade não está em ter as coisas, mas de ser alguém diante de Deus. Diante disso que nós temos visto aqui, eu quero fazer uma pergunta para a Lívia. Lívia, nesse contexto, tanto da mensagem quanto do programa, do Dia Internacional da Mulher, nós falamos da virtude, mas existe o contraponto. O que pode impedir uma mulher de ser virtuosa, Lívia? Eu acredito que o que impede uma mulher de expor, de manifestar suas virtudes, é a falta de coragem. Porque a virtude, como a gente viu aqui em Provérbios, ela é marcada por verbos, né? Escolhe a lã e o linho,
antes de clarear o dia ela se levanta, ela prepara a comida. Então fica muito marcado aqui nesse provérbio que a mulher, ela age, e a virtude é isso, é uma ação. Existe uma frase de C.S. Lewis que ele fala assim: onde não existe coragem, as virtudes não podem subsistir, não pode sobreviver, nenhuma outra virtude sobrevive senão por acidente. Né? Onde não existe a coragem, a virtude não vai poder ser manifestada. Né? Talvez a virtude uma das mais importantes seria a coragem, que a gente consiga manifestar as nossas outras virtudes, como se ela fosse a primeira. Porque até a palavra coragem, ela significa agir com o coração. E a mulher virtuosa, ela age com o coração. Ela age com o coração centrado em Deus, né? Um coração sábio. Então, acredito que a coragem de ser uma mulher virtuosa é algo muito importante, e a falta de coragem é o que impede uma mulher de manifestar suas virtudes. Sim, e é difícil encontrar uma mulher virtuosa hoje, como era nos tempos bíblicos? Olha, o requisito principal, essencial para uma mulher, ela ser uma mulher virtuosa, é o temor a Deus. É seguir uma vida, ter a coragem de romper com esse padrão que é estabelecido pela sociedade e seguir uma vida devotada à palavra de Deus, aos ensinamentos de Deus. E é um desafio para a mulher, desde tempos antigos, viver isso, viver esse compromisso de mudança de vida, viver essa coragem de romper com tudo aquilo que é colocado diariamente para ela. E o triste de tudo isso é que a gente olha e vê as gerações mais novas, crianças, adolescentes, já vivendo esse padrão colocado aí pela sociedade, não o padrão que é colocado para nós pela palavra de Deus. Então, ser uma mulher virtuosa é um desafio para a mulher, é um desafio para a mulher moderna, é um desafio. Foi para minha avó, para a mulher do passado, sempre será um desafio. Esse desafio de romper, ter a coragem de romper com tudo isso que é colocado constantemente, entra nos nossos lares de maneira diferenciada. Você pega uma revista, você vai ver um programa de televisão, está sempre passando, incutindo na mente das crianças, do adolescente, esse referencial, que vai bem em caminho contrário ao que é ensinado para nós pela palavra de Deus. É por isso que as Escrituras, ela enfatiza muito que para conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é transformando a mente, né? Isso. Eu penso assim que é renovação. Então, se a mulher virtuosa, ela quer fazer diferença no seu lar, ela precisa preservar a mente dos seus filhos. O que os filhos estão vendo, que tipo de programa, que tipo de música, que tipo de atividade. Isso tem contribuído para que essa mente seja saudável. Porque você percebe que até a precocidade é muito grande. Então, quer dizer, tem programas que não faz parte da faixa etária. Então, as crianças vão alimentar a mente com isso e vai um amadurecimento precoce e vai repercutir por várias atitudes que não são saudáveis na vida adulta. A maturação está sendo forçada das nossas crianças. Né? Até porque eu vejo que hoje os pais, eles não querem ter mais crianças em casa, eles querem ter mini adultos. Né? As crianças são pequenos adultos. Até corroborando com aquilo que você acabou de dizer, Suzana, o texto de Romanos 12, né? Diz: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas renovais as vossas mentes. Nós estamos terminando aqui. É uma benção o programa. Até a gente vai mudar, fique tranquilo. Nós não vamos ter aquele bloco final hoje. Nós vamos terminar por aqui. Né? Eu vou orar por aqui mesmo. Depois do bloco final, para que terminar o programa, o Cid, né, da Legs Media, vai soltar lá as propagandas finais. Mas nós vamos terminar por aqui e o programa está indo embora. Antes de nós terminarmos o programa, eu quero para cada uma de vocês, mulheres, de uma maneira bastante rápida, né, para que nós encerremos, eu quero que cada uma de vocês possa salientar uma virtude, uma característica que vocês julgam que seja muito importante em uma mulher de Deus, uma mulher virtuosa, que é bênção no lar, que é bênção na sociedade e que é bênção para si mesmo. Começar com a Patrícia. Uma virtude, de maneira rápida. Temor a Deus. Temor a Deus? Sim. Joana? O compromisso com a verdade, porque quando é compromissada com a verdade, ela é um modelo a ser seguido. Essa. Marta?
A sabedoria, assim como comecei falando da sabedoria, e essa sabedoria não é uma sabedoria humana, é uma sabedoria que vem de Deus. Sabedoria expressa lá em Tiago, né? Isso. Divina. Suzana? Quietude. Quietude. A quietude traz tranquilidade para que a mulher consiga perceber ela mesma as suas virtudes depositadas por Deus. Para dormir enquanto os ventos sopram. Isso, quietude no Senhor. Lívia? Penso que a mansidão, acho que tem a ver com o que a Suzana falou, da quietude, que é algo que a mulher precisa aprender a cultivar. A mansidão no lar, com os filhos, com o marido e diante da vida. Bênção. Também quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. A Marta, missionária moçambicana, está aqui conosco sempre. Se você quiser entrar em contato com a Marta para convidá-la é terrível, mas para convidar a Marta, convidar também o Horácio para irem à sua igreja. Marta, qual é o seu contato, por favor? Telefone, e-mail. Você lembra de cabeça o e-mail? Eu sei. O telefone fixo é 32 22 30 79. 32 22 30 79, você convidar o Horácio e a Marta para ir na sua igreja. A Joana, você pode convidar para ela falar sobre a pedagogia na sua igreja. A Joana, que é esposa do pastor Paulo conosco aqui também, é pedagoga, trabalha na escola com ensino. Você tem contato, Joana? Seria o 9974-6864. Benção. Também temos a Lívia, que é psicóloga, tem um trabalho na Rádio Catedral FM muito bom, diga-se de passagem. Para a gente é um prazer tê-la conosco. Deixa o seu contato, Lívia. Eu vou passar o meu e-mail, até se alguém quiser mandar uma pergunta, pode mandar por e-mail. Que você vai responder na rádio também, né? Que é psicologalivia@gruporcc.com. psicologalivia@gruporcc.com. Isso aí. Também temos a Suzana aqui conosco. Contato, Suzana, para que as pessoas possam entrar em contato. Ela não gosta muito de propaganda, pastora, mas o contato da Suzana. Não vamos nem fazer o da psicóloga Suzana. Se alguém, porventura, quiser entrar em contato com você. Então, eu vou deixar o e-mail, que às vezes o celular fica meio fora de área, né? É suzana-vida@hotmail.com. Benção. Também temos a Patrícia, teóloga, que trouxe a mensagem de hoje. Se você quiser convidá-la, já tivemos levando ela, já foi pregar em outras cidades também. Se você quiser convidá-la, qual o contato? Contato pode ser por e-mail também, parte_capelari@ibest.com.br. Bênção do Senhor. E nós vamos terminando assim o programa Caminho da Vida. Eu quero orar com você agora, para que nós encerremos o nosso programa. Se você está na sua casa, que você possa fechar os seus olhos. Quero abençoar também as mulheres. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por esse programa. Obrigado pela vida das mulheres, por esse dia especial que nós consagramos a Ti, em louvor ao Teu nome, mas lembrando-nos, ó Deus, das mulheres. Obrigado pelas mulheres que vieram fazer o programa, obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua boa mão, e que o Senhor nos guarde sempre pela Tua graça e pelas Tuas bênçãos maravilhosas em Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Até o próximo programa, O Caminho da Vida. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder. Jovens e velhos adorando. Os céus então se abrem.